A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém saber. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. E nosso assunto hoje não poderia ser outro, né? Vocês estão assistindo, estão acompanhando aí o caso do Lula, né? Pedindo para que haja voto secreto, né? Voto secreto no STF. A medida, evidentemente, é inconstitucional, viola, inclusive, cláusula pétrea, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que tá valendo nada, né? Isso aí nada vale tudo também, né? Para comentar sobre esse e outros assuntos, eu estou aqui com o senhor Sepúlveda. Boa tarde, senhor Sepúlveda. Como é que vai, senhor? Tudo bem? E temos nossa lembrancinha para fazer aqui, né? Nosso lembrete toda quarta-feira. Deixa o senhor fazer nosso lembrete aí. Boa tarde, Ítalo. Estou bem, graças a Deus. Alegria estar aqui com você em mais essa quarta-feira no Ligando os Pontos. E uma saudação a todos que já estão aqui conosco e uma saudação também para aquela pessoa que num ato de militância incompatível com a condição de ministro supremo, foi a uma reunião de militantes da UNE e disse: nós vencemos, derrotamos o bolsonarismo. Então, essa frase continua sem explicação. Nós quem? Nós como? Derrotamos? De que forma? Tudo isso até agora não tem explicações, mas hoje nós já tivemos aí uma decisão de um outro ministro que acho que nós vamos daqui a pouco comentar, que é de assustar, não é, Ítalo? Pois é, exatamente, né? E a notícia é a seguinte, né? O Lula, ele reagiu dizendo, né? Reagiu às críticas ao Zanin, né? Dizendo que o voto na Suprema Corte deveria ser secreto, né? Essa informação, a fala do Lula, o voto deveria ser secreto. Por que isso ofende, né? Não existe ato processual, ato administrativo, ato da administração pública, né? Em qualquer instância, em qualquer nível, né, que seja genericamente sigiloso. Não existe isso. Nenhum ato que seja genericamente sigiloso. O que significa genericamente sigiloso? Você pode ter atos sigilosos, mas contanto que seja, né, o sigilo seja determinado ad hoc, ou seja, para aquele caso específico, dado aí, evidentemente, né, alguns critérios básicos para que o ato seja sigiloso, né? Então, você tem, por exemplo, pode ter processo correndo em segredo de justiça, né? Mas é bom lembrar o seguinte, né? Que segredo de justiça, ele tem validade, o seu sigilo, né? O sigilo, uma hora, ele é levantado, né? Então, você tem investigação, né? Que está ocorrendo, né? Pode estar ocorrendo em segredo de justiça. Por qual justificativa? Bom, aquele caso específico, naquela investigação específica, né, o Ministério Público, né, conseguiu provar para a Justiça que, se não correr em justiça aquela investigação, corre-se o risco dos investigados destruírem provas. Então, isso é um caso aí de sigilo que é aplicado para o caso específico, né? Não é que todas as investigações vão correr em sigilo, não. Tem investigação que corre de maneira livre, né? Inquérito que corre de maneira pública. E tem inquérito que corre de maneira sigilosa, né? Investigação que corre... Inquérito não. Investigação que corre de maneira sigilosa. Inquérito tem que ser de maneira pública, né? Então, o sigilo, né? Ele pode existir, mas em casos ad hoc, ou seja, caso a caso. Você não pode ter um tipo de ato processual que, por definição, por natureza, por regra, é sigiloso.
Isso fere cláusula pétrea da Constituição. Né? Até então, né, você tinha ferimentos pontuais da Constituição. O que essa proposta, né, vem trazer é um ferimento ontológico, digamos assim, na Constituição. Ou seja, você vai criar uma situação permanente de ferimento à Constituição. Né? Essa proposta vem, né, Sr. Sepúlveda, no momento em que o Zanin está sendo criticado pela militância do PT. Isso também é importante trazer na análise. Isso é uma reação do Lula às críticas da militância do PT. Né? Como é que você está vendo essa história toda, né? O fato da motivação do Lula, né? E a proposta em si. Como é que o senhor vê isso aí, Sr. Sepúlveda? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, há uma impossibilidade prática, não é, Ítalo? Porque imagina, a Suprema Corte vai decidir um caso, como ninguém pode saber como é que decidiu, então como é que se vai aplicar a decisão? Seria uma aberração. Mas a mim me chama a atenção porque essa gente não dá ponto sem nó. E eles foram alçados ao poder e estão avançando com tudo sobre todos os aspectos. E a dobradinha Lula e Dino continua a massacrar toda a vida institucional do país, a Constituição, e esse caso concreto é em que o Lula faz essa proposta que parece uma aberração, mas é sempre... eu digo que na esquerda não há aberrações, eles sempre têm um projeto ditatorial e totalitário. Mas há mais, Ítalo. O senhor Dino, como é típico dele, ele usa a mentira como arma política. E ele foi dizer que os votos nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, são secretos, o que é uma mentira total. Então, você vê o seguinte, existe um projeto político de fazer de acabar com o que se chama de democracia, né? É o que nós estamos vendo. E, Ítalo, a mim me chama a atenção de que, no fundo, o que o Lula diz é o seguinte: o povo não interessa para nada, a população não interessa para nada. Nós somos uma camarilha, nós somos uma oligarquia que manda no país, manda, desmanda, faz o que quer, e o povo não tem que saber de nada. Isso mostra o profundo incômodo que essa gente tem realmente com o povo. Eu acho que esse fato não é isolado, essa afirmação não é isolada, isso é orquestrado, mas é revelador de uma intenção. É revelador da intenção do seguinte: de um governo totalitário sem escrutínio público. Perfeito, perfeito. No final das contas, digamos assim, essa é a vontade, né, por parte do Lula, né? Ter um país onde não haja escrutínio público, né? Claro. É sempre dar um bypass, né? Isso me lembra, Sr. Sepúlveda, eu sei que puxar esticar uma corda longa, né? Mas assim, isso me lembra a explicação elaborada por mim, né? Do porquê que por que o mensalão foi uma tentativa de golpe de Estado. Muita gente vê que o mensalão é uma tentativa simplesmente uma tentativa de... como é que eu posso dizer? Uma tentativa de... Oh, meu pai do céu, de corrupção, né? Assumindo um ato de corrupção, né? Mas não é esse o caso. Eles estavam desviando dinheiro público. Lembrando o que é o mensalão, basicamente, né?
Eles estavam desviando dinheiro público. Começou assim, com verba de publicidade. Então você ia lá, a verba de publicidade era discricionária, então você poderia, né, discricionariamente publicar, né, passar, né, para milhões de reais para um site, um blog, etc., entendeu? Através de uma agência de publicidade do senhor Marcos Valério, por isso chamava Valério Duto. Valério Duto era isso, né? Era uma agência de publicidade. O que é o Marcos Valério? Era uma agência de publicidade, né, que recebia o dinheiro de publicidade do governo. Só que recebia de maneira superfaturada com o compromisso de repassar, devolver uma parte desse dinheiro. E no que era usado esse dinheiro? É aí que está o pulo do gato. É isso que descaracteriza o Mensalão como um mero caso de corrupção. Esse dinheiro era utilizado para comprar parlamentares para que votassem em pautas que eram contrárias a daquelas pessoas que elegeram os parlamentares. Para votar em pautas que os parlamentares não votariam se não tivessem sido comprados. Ou seja, na prática, o que você criava? Você criava um sistema onde o voto popular era uma engrenagem girando em falso. Ele acontecia ainda, mas o efeito prático daquilo, ou seja, a influência que a população teria nas decisões tomadas pelo poder público seria diminuída, seria deprimida pelo sistema do mensalão. Essa era a proposta. É isso que foi feito, né? Era essa a ideia do PT. Isso, meus amigos, chama-se golpe de Estado. Você está mudando a balança de poderes de maneira ilegítima, de maneira sem passar pelo crivo da população, através da prática de crimes. Isso é tentativa de golpe de Estado. Tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, através do mensalão. Porque justamente através do mensalão, iam aprovar uma série de pautas que acabariam concentrando cada vez mais poder na mão do PT. A proposta era essa. Sempre foi essa. É só você ver como fizeram as ditaduras irmãs do PT na América Latina inteira. Foi sempre assim. Na Venezuela foi assim. Entendeu? Na Nicarágua foi assim. É através dessa tomada de espaços na coisa pública que você vai deprimindo o caráter da democracia, mantendo ainda, isso é o mais perverso, mantendo ainda uma aparência de democracia. É o que eu disse, você não ia acabar cancelando as eleições, mas a engrenagem da eleição, né, seria uma engrenagem girando em falso, não ia mais movimentar a máquina pública. A máquina pública ia ser movimentada por outra engrenagem, que era a engrenagem do PT, que é a engrenagem do dinheiro desviado pelo PT, que seria retroalimentado, né, para comprar o dinheiro público, o dinheiro que você paga, sendo usado para criar um processo de oh, meu Deus do céu, um processo de totalização, né, totalitário aqui no Brasil, né? A gente transforma o Brasil em um país totalitário. Ô Ítalo, eu vou ser um pouquinho mais taxativo. Eu não acho que foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. Foi um golpe na democracia. E foi o que essa gente gosta tanto de falar, corrupção das instituições. Era uma instituição que estava corrompida, que era o Congresso Nacional, que era comprado de modo corrupto para manter uma aparência de democracia. Não é? Perfeito. Então, acho que isso é muito grave. Por exemplo, ontem, o discurso do Dino dizendo que a Polícia Federal está ao serviço da causa do Lula é outra coisa gravíssima. Ou seja, e essa gente acusa os outros de tomar certas atitudes e eles fazem todas essas atitudes, tomam todas essas atitudes. Você me diga uma coisa, imagina que o Bolsonaro fizesse uma afirmação taxativa de que era preciso
mudar as coisas, violar a Constituição, como está dizendo o Lula. Quanto tempo você achava que algum ministro Supremo ia dar para ele se explicar? Agora, os ministros do Supremo estão envolvidos nessa agressão do Lula, tem que ser voto secreto, e não dizem nada. Há algo que está profundamente podre. E por isso é que nós vemos o seguinte, Ítalo. Em que bastidores esse conluio foi tramado para que essas coisas pudessem avançar contra digamos assim, o sentir da população e contra a Constituição. Você veja o seguinte, até houve uma pessoa que fez aí um superchat dizendo que é do agronegócio. Eu compreendo perfeitamente o que ele está dizendo. A partir desse momento, da decisão, por exemplo, do Supremo sobre terras produtivas, propriedades produtivas, a partir desse momento, não há mais propriedade privada no Brasil. Não há, efetivamente não há. O governo vai usar esses critérios para perseguir pessoas, desafetos políticos, vai lançar o comunismo agrário no Brasil e não há regra, não há lei. Não interessa a Constituição, não interessa mais nada. Você disse assim, isso que o Lula propôs é até uma cláusula pétrea da Constituição. Isso para ele já não interessa mais nada, como você disse. Não interessa. Isso não tem mais nenhuma consequência, né? Como diriam os ingleses, né? It's of no consequence. Exatamente. Mas não tem consequências também pelo seguinte, porque existe uma cobertura institucional a essas agressões.